Olá, como você está? Desculpe por essas inconveniências de internet. Eu não sei se é o sinal da minha Wi-Fi que está querendo me pregar uma peça, mas não está funcionando aqui na conexão. Vamos começar de novo a nossa entrevista com Isa Minatel. Isso porque eu tinha feito a apresentação tão legal, mas tudo bem, vamos repetir. Ela é pedagoga, psicopedagoga, autora dos livros Criança Sem Limites, Temperamento Sem Limites, é a mãe do Petrus e ela orienta a pais e a educadores, creio que há uns 10 anos, vamos confirmar com ela. É um prazer enorme estar com Isa Minatel aqui nos Nossos Momentos Montessori e vamos agora. Ah, vamos, Instagram, por favor, Instagram. Vamos, Instagram. Transmitir. Uhum. Ai, ué. Não pode unir-se? Como que ela não pode unir-se? Não me diga isso, Instagram, por favor. Mark Zuckerberg, me ajude. Vamos, vamos nessa. Não está indo. É, realmente, eu não sei o que está acontecendo que não está indo. Vamos ver. Acho que Ah, agora agora vai. vai. Ah, finalmente! Oi, Isa! Uhul! Tudo bem, querida? Como está? Tudo bom? Nossa, desculpa esses problemas informáticos. Tem coisa que foge ao nosso controle. Pois é, Bom, que exatamente. bom que Que bom que deu certo, que bom que agora a gente está aqui. Isa, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por participar dessa entrevista aqui no Nossos Momentos Montessori. Para mim é uma honra enorme. Eu bom. te sigo há muitos anos, como eu tinha te contado quando você veio aqui para Madrid. Não sei, eu acho que desde 2016, por aí. Eu lembro que meu filho era pequeno. Eu lembro que você fazia os vídeos ali, deitada na rede, ali que você ainda morava em Fortaleza. Bom, para mim é uma honra muito grande. Muito obrigada. Legal, querida. Fico muito feliz mesmo. Também é uma honra para mim estar aqui, ter sido convidada, ter assim, a sensação de que você me tem em tão alta conta. Me deixa tão honrada, tão feliz, tão agradecida. Que bom poder trocar. Que bom, muito obrigada. Então, Isa, queria conversar com você hoje, vou bem rapidinho, porque nós estamos todas ocupadas, né? E agora, com tantas mudanças de algoritmo, já dizem que não pode mais fazer live de 1 hora, tem que ser live de 30 minutos. Mas mudou tudo. Então, a gente vamos conversar sobre essa relação entre o adulto e a criança de 6 a 12 anos, né? Eu aqui no Nossos Momentos Montessori me dedico já há 7 anos transmitindo Montessori para essa etapa de 6 a 12, para os pais, para educadores também. E, enfim, eu creio que é uma etapa um pouco complicada. Às vezes não, mas às vezes pode ser complicada, dependendo, né, do caso. Queria saber sua opinião. Você acha que também essa etapa de 6 a 12 anos é Eu complicada? acho que depende de como foi de 0 a 6. Exatamente, isso é verdade. Eu Exatamente. que quando a gente conseguiu, né, ter uma boa vivência na etapa anterior, a etapa que vem adiante vai apresentar os seus desafios próprios, né, da nova fase, do momento, das demandas que vêm. Mas se a gente tiver conseguido viver uma boa etapa anterior,
a gente já tem uma boa base para essa construção que vem nova. Exato. Então, assim, é como uma obra mesmo, né? Eu diria que de 0 a 6 é a fundação. Você está entendendo o terreno, você está descobrindo se é uma terra fofa, se é uma terra mais rígida, se tem pedra, se não tem pedra. Como que você vai fazer? Que tamanho de prédio que você quer levantar? Qual o tamanho da profundidade das bases que você vai ter? E aí, quando muda a fase, é outro momento de obra. Você tem que fazer Uhum. outras coisas, é diferente. Então, vai ter esse desafio desse conhecimento da fase nova. Mas, se eu tiver feito uma boa base, uma boa fundação, e eu souber o que eu vou fazer ali, então, o que eu me propuser a construir, eu vou conseguir. Claro. Eu vou. Uhum. Se eu não tiver conseguido fazer uma boa fundação, né? Se eu não sabia, por ignorância, por não conhecer, por não ter as ferramentas adequadas, por não. Aí eu já estou com um problema na base. Quando vem a fase nova, eu tenho os desafios da fase nova, mais os desafios não resolvidos, não vividos, não, o vínculo não trabalhado da fase anterior. Uhum. Falar da fase de 6 a 12, na minha visão, assim como falar da fase de adolescência também, é impossível sem considerar o que veio antes. Porque é uma continuação. Então, Uhum. vai estar vinculado ao que veio antes, né? Uhum. Bom, considerando que foi tudo bem antes, que foi muito legal, que deu tudo certo, que nós estamos vivendo bem, numa certa estabilidade, com recursos, né? Uhum. Eu acho que a fase de 6 a 12 é mais fácil do que a de 0 a 6. É, é. Tem muita coisa bonita nessa etapa. A gente não pode dizer que não, porque tem, né? Muita. A- Muito bonita, apesar que existe uma certa cultura, eu não sei se você vai concordar comigo, existe uma certa cultura, especialmente entre o povo brasileiro, né? É a impressão que eu tenho, pelo menos, que essa criança nessa idade, ela perdeu a graça, Ah, né? As pessoas falam, ah, é que perdeu a graça, ah, é que agora que tem 6, 7 anos ficou chato, não gosto. Não, ai, antes quando era pequenininho, ele era tão fofinho, ela era tão fofinha, ai, era minha bonequinha, ai, agora cresceu, agora tá da graça, não gosto. Mas não sei se você também vai concordar comigo, isso rola. acontece, acontece. Eu acho que tem um perfil também relacionado ao adulto, sabe? Por exemplo, Uhum, tem pessoas que gostam de bebês. E é muito comum, né? O bebê é uhum, feito para ser amável, fofinho, amável, cuidado, né? Então, uhum. mas a pessoa tem aquela pessoa que gosta muito de bebês, ela sofre de ver o filho crescer. Ela sente É, quando o filho está crescendo, parece uma perda, parece um luto, parece uma coisa assim. E é ruim para a criança também, inclusive, né? É ruim para ela, ruim para a criança. Algumas dessas pessoas fazem novos filhos para ter ainda bebê. tem mesmo. Isso rola. E aí tem outros perfis de mãe que o bebê demanda tanto que ela não vê a hora que a criança tem autonomia. Então, Uhum. chega no 6, 7, 8, que ela começa a se virar completamente sozinha, a ficar sozinha, às vezes, numa festinha de aniversário. E você começa a resgatar a sua autonomia, né? Uhum. Tem as mães que comemoram. Eu sou esse perfil. Comemora. Eu também, eu também. Eu dei graças a Deus, quando passou toda aquela coisa dos 3 anos, dos 4 anos, eles não sabem falar, eles não sabem transmitir o que está sentindo, o que eles querem. Você fica muito insegura. Eu ficava muito insegura quando meu filho era É um pequenininho. desafio muito Quando ele cresceu, eu falei, ai, que bom, acabou. bom, né? Saber o que quer falar, o que quer dizer, indo, né? Uhum, Eu acho que assim, como tudo na vida, a gente precisa cuidar com equilíbrio, né? Nem uhum. desesperar que a criança cresça, fazer, ai, que alívio, pronto, que às vezes é um pouco do que eu sou, que tem esse perfil sente, eu sinto às vezes, né? Mas, e nem a ponto tão, ai, que bom que é criança, que bom que a criança não quer crescer, que acontece também, né? Uhum, uhum, As crianças querem crescer porque
inconscientemente percebem que existe uma satisfação da mãe em ver a criança criança e não crescendo, né? E não se Uhum. desenvolvendo. É perigoso também. O equilíbrio é sempre melhor a gente buscar, né? Entender ali Aham. e ir celebrando das Claro, novas fases. E assim, claro, claro, foca no positivo, porque o que a gente foca aumenta. claro, claro, isso é verdade. Mas às vezes pode ser difícil, né? Assim, muita gente comenta comigo, ai, porque o meu filho, estou falando dessa etapa, né, de 6 a 12, meu filho não quer Uhum. estudar, meu filho não quer saber de nada, só quer saber de ficar jogando videogame, não sei, ou então aquela velha frase, né? Ai, é que mudou, agora me desafia. É que outro dia eu falei não sei o quê e me respondeu. Eu falei, mas quem é você para falar assim comigo, né? Isso tudo Montessori explica, né? Mas, e você, o que, que você acha? Eu acho que tem umas coisas interessantes nesse processo. A parte do meu filho só quer ficar jogando videogame, ou só quer ficar no celular, né? É preciso entender que não foi sempre assim. Então, Uhum, se agora está assim, eu tive parte nisso. uhum, uhum, Trabalham com as opções que a gente permite que continuem no cardápio delas. Vou uhum. repetir, que essa parte é daquelas de assim, anota, Sim, põe na geladeira. isso. As crianças só trabalham com as opções que a gente permite que continuem no cardápio delas. Uhum, Então, se a opção que ela está escolhendo, ficar no celular por muito tempo, não é a que a gente aprova, nós precisamos uhum, dar de ampliar o cardápio dela. uhum, E aqui tem um ponto muito importante. Porque muitas vezes, quando a criança está ficando muito tempo no celular, as pessoas querem limitar, restringir, vigiar, controlar. Tudo isso é exato. válido, mas não pode ser as únicas medidas. Eu preciso fazer Uhum, na paralela o aumento uhum, do cardápio. Que outras uhum, opções eu estou colocando no cardápio da criança então? Porque uma criança de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, especialmente no Brasil, não pode ir lá fora sozinha andar de bicicleta. claro. Uhum, Ela isso é ainda. verdade. No Brasil tem a questão da segurança, né? Em Uhum, alguns outros, talvez ela até consiga, talvez aí, em alguns uhum, cenários, ela, né? uhum, Precisa que a gente viabilize as coisas, uhum, não é? uhum. Uma criança de 6, de 12 já faz um tanto de coisa sozinha na cozinha, que é incrível, né? Nossa, Eu ia como? marcar live à noite, justamente para viver o que eu falo, de ficar com meu filho, né? Mas quando eu Aham, preciso, é alguma coisa muito irrecusável, muito estratégica, e eu acabo precisando fazer, e amanhã tem uma. Às vezes ele às vezes faz o próprio jantar. Eu lembro esses tempos atrás que aconteceu isso, eu busquei ele na escola, a gente estava voltando, ele falou, nossa, tô com uma fome, eu falei, e eu tenho live agora. Aí ele, sério? Eu falei, sério, mas ó, chega lá, você já sabe. Cozinha o macarrão, uhum, corre o macarrão, coloca um molho e tempera. aham, Combinado? Cara, foi o tempo da live, ele fez tudo isso. Eu um olho no peixe, outro no gato. Posicionei o celular de um jeito que eu conseguia vê-lo, porque se aham, qualquer acontecesse, eu tava ali, né? claro. Uhum, Eu terminei a live, ele tinha terminado de jantar, sabe? Então, uhum, são coisas muito bonitas que a gente precisou dedicar lá atrás, ou a gente precisa começar a dedicar agora, uhum. e aí nós vamos ter mais opções. Então, uma criança que, se ela não soubesse fazer a própria comida, ela ia ficar na tela até eu terminar a live para ir lá cozinhar para ela. Uhum, exatamente. Então, Por isso que também, desculpa te interromper, mas só rapidinho, por isso que é tão importante a gente incentivar a criança, a gente encorajar a criança, porque às vezes a criança não faz nada, porque ela sente que ela não pode fazer nada, porque ela pensa que ela não é capaz. Ela pensa, não, eu não vou fazer porque quem tem que fazer é minha mãe. Não é nem por preguiça, não é nem. É porque você realmente acredita que não tem essa capacidade, porque né? já criou essa crença. E, de Exato. novo, ela não nasceu com essa crença, pelo contrário, ela queria fazer. Quando ela tinha Uhum.
2, 3, ela queria pegar a panela, ela queria pegar a colher, ela queria mexer no fogão, ela queria mexer tudo que você estava fazendo, ela queria, né? Uhum. Só que a gente confunde. A gente não percebe que naquela fase de 0 a 3, a gente está educando o querer. E a gente Uhum. pensa que a gente não pode deixar a criança fazer porque ela ainda não consegue, não é ela ainda não tem capacidade, entendeu? Então, Sim. Uhum. se a gente se ligar que lá naquela fase a gente só está alimentando o querer e que, portanto, ela ainda talvez não consiga, ela ainda talvez não vai fazer do jeito que eu acho que tem que ser, ela talvez ainda vai derrubar alguma coisa, mas eu vou deixar, eu vou proporcionar que ela faça, porque aí, quando ela já conseguir, o querer está mantido. Ele foi alimentado. Porque senão, Exatamente. eu podo o querer naquela fase sem saber, porque ela ainda não é capaz, porque ela ainda não consegue, porque ela ainda não sabe. E na fase que ela já talvez fosse capaz, talvez já conseguisse, talvez já soubesse, agora ela não quer. Porque eu matei o querer. Olha que dó. É verdade. E, bom, a esperança é que dá sempre para recuperar o querer, né? Talvez não vai ser assim tão intenso, mas dá para recuperar. Dá É, mais trabalho, mas dá para recuperar. eu digo que sempre tem o que fazer, né? Sem Uhum. esperança. Óbvio que existe sim os períodos sensíveis, como nossa Montessori nos ensina, né? Sim. Claro que Uhum. existem o que a neurociência chama com outro nome, janelas de aprendizagem, né? Uhum. Que é a mesma. Então, claro, Uhum. se o ser humano está escutando isso agora e tem umas crianças pequenas, Deus abençoe, começa logo. É isso, Mas, essa é a ideia. né, se a pessoa fala, meu Deus, não sabia nada disso, queria ter conhecido essas duas aí antes, queria ter ouvido essas coisas, queria ter conhecido Montessori antes, né? Que sabe muito Uhum. bem. Então, isso eu escuto muito. Que pena que eu não Eu ouvi também. isso antes. Pena que eu não Uhum. sabia isso antes, né? Mas Uhum. eu sabia que ia acontecer com algumas pessoas isso, da informação chegar mais tarde. Então, ele criou na gente uma propriedade chamada plasticidade cerebral, que nos permite fazer resgates, né? Que nos permite, Uhum. ainda que não seja com a potência e a qualidade que seria na janela de aprendizagem, no período sensível, ainda assim é possível aprender, é possível resgatar, é possível ressuscitar o querer. E Uhum. para ressuscitar o querer, Uhum. o interesse. Uhum. Interesse. Por quê? Às vezes, Uhum. agora, a criança já não quer ajudar, ela já não tem mais interesse em ajudar. E Uhum. é o interesse dela. Então, a gente precisa mapear agora do cenário atual. Uhum. Onde está o interesse dela agora? O que chama a atenção dela? O que faria com que ela parasse de fazer o que está fazendo para olhar para alguma coisa? O que seria isso? E para isso, olha que legal. Para que Uhum. eu consiga descobrir o interesse da criança, primeiro, eu preciso Uhum. me interessar por ela. Uhum. Tem uma frase da PNL que diz assim: se você quer ser interessante, seja primeiro interessado. Sim, eu acho que eu ouvi um vídeo seu que você fala essa frase e eu adorei. E é a maior verdade. Então, primeiro, olha para a criança, observa por uma semana, coloque-se no Uhum. lugar dela mentalmente, faça alguns exercícios mentais. Não Uhum. critique, não julgue, interesse-se. Veja o joguinho que você acha que está tomando muito tempo da vida dela. O que é que tem lá que é tão bom assim? Veja aqueles canais de YouTube que ela assiste. O que é que tem lá que ela gosta? Porque isso te dá pistas. Para a hora que você Uhum. for fazer convites, você ter ideias do que ela está curtindo agora, do que ela está gostando agora, sabe? Uhum. E aí mais chance disso ser atraente. Tem um equívoco muito grande, Alessandra, que a gente faz, Uhum. que querer sensibilizar o outro, ou tocar o outro, ou convencer o outro, Uhum. coisas que fazem sentido pra gente. É verdade. Eu sou a rainha disso. Eu Eu quero convencer todo mundo. Eu falo, gente, mas isso é tão lindo. bem era, né? Mas a gente aprende. Isso é algo aprendido. Eu aprendi. Eu Uhum. aprendi
só vou convencer o outro, eu só vou tocar o outro, eu só vou mudar até mesmo o outro quando eu disser coisas que façam sentido para ele. Uhum. Dentro daquilo Uhum. que eu acredito, dentro daquilo que eu gosto, dentro daquilo que me mexe o coração e a alma, eu preciso Uhum. encontrar o que faz sentido para ele. Sim. Aí Uhum. é isso, olha, eu repito todinho. É isso que faz sentido para ele, que às vezes Uhum. nem é o mais importante para mim, que às vezes nem é o que eu gosto tanto assim. É Sim. isso que eu vou falar. Olha, a Uhum. chance dele olhar, dele ouvir, dele se abrir, dele Uhum. querer, Claro. aumenta. Exatamente. É o que eu sempre comento com o pessoal que me segue. Eu falo, gente, primeiro tem que preparar o ambiente, né? A história do ambiente preparado vale para sempre, não é só quando eles são pequenininhos. Vale para sempre. Mas se você tem um ambiente preparado, ou seja, você vai ter, sei lá, uns livros que são legais, que são bacanas, que são bonitos, que chamam atenção. Vai ter uns materiais, por exemplo, você observa teu filho, vê que ele gosta de misturar coisas, né? Eu lembro quando meu filho tinha 8 anos, ele adorava revirar a cozinha, e ele começava a pegar sal, açúcar, tudo que era. Isso aqui parece ser substâncias de laboratório, né? Ele pegava, levava para o quarto dele, fazia lá umas mistureba, e eu falava: o que você está fazendo? Eu disse: estou fazendo uma poção mágica. Assim, então eu sempre falo, gente, deixa eles fazer as poções mágicas deles, porque isso pra gente pode parecer uma besteira, meu Deus, o que tá fazendo, misturando aqui o bicarbonato com não sei o quê. Mas na hora que eles estão fazendo todas essas misturas, eles estão aprendendo muito. Muito. Estão aprendendo muito. E não só coisas acadêmicas, também estão aprendendo coisas que eles vão levar para a vida deles, estão criando autoestima, né, a iniciativa, aquela curiosidade. Então, né, é o que eu sempre falo, para permitir a criança fazer coisas. Claro, primeiro você tem que observar, você tem que Sim. preparar e tal, e depois você só tem que permitir. Isso que você está trazendo é tão importante, porque assim, veja só, Uhum. é uma criança pegando coisas no ambiente e misturando, Uhum. fazendo Uhum. algo com elas, para entender, para ver o que vai dar, para Uhum. experimentar. Basicamente, isso é trabalho. O que a gente faz na vida? A gente pega pessoas e conecta para fazer algum projeto, a gente pega matéria-prima e transforma em produto acabado, a gente pega Uhum. coisas no ambiente e Uhum. mistura para chegar a um resultado. Uhum. Então, quando eu impeço que a minha criança faça esse tipo de coisa, que é tão simples, tão banal, né? Uhum. Não serve nada, aparentemente. Às vezes até eu posso ver como um desperdício de materiais, de Sim. alimentos, de elementos, né? Na Uhum. verdade, o que está acontecendo ali é que eu estou fortalecendo as raízes do trabalho nesta criança. Então, essa criança que hoje mistura elementos lá de sal, de vinagre, de óleo, de coisa, para fazer um experimento, para fazer como ele fala que é, o que ele falou? Poção mágica. Uma poção, né? Harry Potter. É a criança que terá viva em si na fase adulta, né, os elementos necessários para misturar pessoas e conduzir um projeto, para misturar matéria-prima e entregar um produto acabado, para misturar ideias e entregar uma palestra, um livro, um conteúdo, entende? Sim. Então eu preciso Uhum. enxergar a conexão entre as coisas. Eu estou trabalhando Uhum. agora muito forte com a ideia da disciplina do equilíbrio, né? Uhum. E nesse equilíbrio eu falo das 5 inteligências. Aqui, Uhum. falando sobre isso com você, eu me Uhum. lembrei da inteligência 3, que é a inteligência da consciência. Por quê? Uhum. Porque quanto menos desenvolvida é a minha inteligência da consciência, mais eu uso a expressão nada a ver. Isso não tem nada a ver. Ótimo. Mas misturar as coisas, desperdiçar os alimentos tem a ver com o trabalho que vai fazendo, nada a ver. Né? Então, quanto menos consciência eu tenho da conexão invisível entre as coisas, entre Uhum. as fases
né? Uhum. Nós estamos falando de 6 a 12, e tudo isso vai deixando as suas marcas para o adulto que virá, para o adolescente que Uhum. virá. Então, quanto Uhum. mais, mais eu percebo que tem tudo a ver. Que É tá que tem tudo, tudo a ver. tá. Totalmente, totalmente, totalmente tudo a ver mesmo, né? E aquilo também que Maria Montessori nos dizia, né? Tem uma parte dela do livro, acho que é da infância e adolescência, que eu acho ótima. Eu adoro quando ela fala assim, parece que ela tá te dando um tapa na cara às vezes, né? Que ela comenta, ela dá muito, ela dá muitos tapas na cara quando a gente vai lendo, né? E aí ela fala da criança de 6 a 12 anos, que é uma criança muito diferente da pequena, porque ela fala as coisas na tua cara, né? Mas ela não está fazendo isso por mal, é por causa de todas as transformações que ela está passando a nível cerebral, né? E ela fala as coisas, e aí, e o que acontece? E o adulto responde, não sei o quê, né? E aí ela fala, a criança ao longo de toda a vida dela, ela passa por várias lutas com o adulto, né? Da mesma forma que o adulto não deixou aquela criança, sei lá, subir a escada, né? Quando ele tinha 2 anos e não deixava, agora não vai deixar que ele se expresse, não vai deixar que fale o que quer dizer, né? O que também é a mesma coisa que subir a escada quando tem 2 anos, né? E aí ela fala, em todas as etapas a criança vai ter um conflito com o adulto, né? Nesse ponto específico, Uhum, eu acho super, super, super importante a gente ter a vez e voz da criança. E acho que a gente pode cair num extremo se a gente uhum, levar isso sem uma ressalva, né? uhum. Eu tô falando até porque você estava lá em dúvida se era 10, 12 anos de trabalho compartilhando conteúdo, né? Ah, sim, é verdade. Então, já tá indo, meu filho tem 12 e meio, então Hum, já tem mais de, né? já Eu tem comecei mais a compartilhar, de 10, né? então realmente já tem uns 11, vai. E, Uhum, e eu percebi que a gente se movimentou bastante nesse período em relação a isso. Então, a uhum, nossa fala de dar vez e voz para a criança, de deixar a criança expressar e tal, levou algumas pessoas para um lugar perigoso da permissividade, né? uhum. Sim, E isso acontece. da maneira como você colocou, me traz um temor de que alguém possa nos ouvir e Uhum, ter uma tá desrespeitando a mãe, o pai, a avó, a babá. uhum, E a pessoa, ai, tudo bem, ela está expressando, ela está. Não, não uhum, tudo bem o desrespeito, viu? uhum, Então, eu estou querendo trazer só uma ressalva que é: uhum, a criança pode uhum, expressar tudo e ela precisa ser educada no como expressar, no jeito uhum, de expressar. E aí acaba caindo nas inteligências, a inteligência 2 da comunicação. Ou seja, uhum, a criança pode falar tudo, mas ela precisa falar de um jeito respeitoso. Então eu me lembro uhum, bem, quando meu menino era bem pequeno ainda, e ele veio com um uhum. temperamento forte, animado, líder, né? E ele pequenininho, estendia o braço assim e falava, ah! Com o copo, assim. Ah. E aí eu olhei ele falando, como que pede bonitinho, gente? Água, por favor, mamãe querida. Aí eu mesma, aí ele, água, a favor. Deu. Ainda não foi tão bonitinho. Aí ele respirava e fazia, água, a favor, mamãe querida. E isso era com leveza, não era com bronca, Uhum, não era com castigo, não era com. Mas era mostrando para ele que na vida, se ele falar uhum, pouquinho, as coisas têm mais chance de acontecer. uhum, E se claro. ele falar sem respeito, as portas têm mais chance de se fecharem. Uhum. Não, sim, Então, claro. eu quis fazer essa ressalva, porque ao longo dessa trajetória eu tenho visto umas coisas que me preocupam, sabe? E as pessoas Uhum, tolerando desrespeitos em nome da expressão da criança, da fase da uhum, criança. E não, pera, calma, não é isso que a gente está falando, viu? A criança aham, pode falar tudo o que ela quiser, mas ela precisa ser guiada, né, uhum, no jeito adequado de falar. E a uhum, gente também tem o jeito adequado de guiar. Porque uhum. nessa guiança, se a gente não estiver bem preparado, nós é quem desrespeitamos.
É verdade. Não, você tem toda a razão. Realmente foi uma bom lembrete aí que você fez. Eu também percebo isso. E às vezes, inclusive, às vezes eu estou com alguma mentoria, com alguma cliente, e às vezes eu comento com ela assim, olha, você não acha que você não. Isso que você fez não foi muito legal? Será que você não está entrando já no campo da permissividade? E é complicado, às vezes, você também explicar isso, porque às vezes as pessoas se sentem muito ofendidas, sabe? Falam, não, como que você está me chamando de permissiva? Não, eu sou uma mãe respeituosa, né? E aí eu tenho que explicar, não, mas espera, respeito, sim, só que o respeito ele tem que ter uma disciplina, ele tem que ter né? Porque senão vira libertinagem, como dizia Maria Montessori também, né? A questão de falar sobre isso é difícil porque é ponto cego. Uhum, Então, se fosse um ponto que a pessoa estivesse vendo, a gente poderia falar uhum, sobre isso, e algumas pessoas estão vendo. Tem algumas que uhum, chegam pra gente que quando a gente aponta, ela fala, é mesmo. uhum, Né? Ponto que a pessoa tá, de consciência de novo. uhum, Às vezes, a minha consciência sobre mim mesma tá tão baixinha que isso tá num ponto cego e que tá todo mundo vendo, menos eu. E aí, quando você fala de alguma coisa e eu olho e não vejo, eu falo, uhum. você tá falando, tô respeitosa. Eu, hein? Aí eu fico com você, porque você tá falando de uma coisa que você vê e que eu Uhum, não vejo. Para isso, tem uma ferramenta que nos ajuda, inclusive em mentoria, uhum, em atendimentos, chamada Janela de Johari. Não sei se você já viu isso uhum. em algum lugar. Não. Janela de Johari é um gráfico que Uhum, tem eixo Y e eixo X e divide uhum, em quatro clássico, que a gente sempre certo. vê vários. Uhum, E nessa, basicamente, ela traz como aquilo que eu reconheço, aquilo que os outros reconhecem. Então, tem uma área que eu uhum, reconheço e os outros também reconhecem. Elas se encontram num quadrante. É a nossa área aberta. É a área que uhum. eu... Por exemplo, sobre mim. Me diz uma coisa que você reconhece em mim, que você vê em mim. Vai, uma característica minha qualquer que você queira. Foi uma pessoa muito aberta, muito Não é? que Uma comunica muito bem. pessoa aberta. Não comunica bem. Eu também acho que eu Uhum, isso, né? uhum, Então, uhum, isso é algo que está na nossa área, na minha área, em relação a você, na minha área livre. uhum, Porque eu sei, uhum, você também sabe, eu reconheço, você também reconhece. Estamos juntas, estamos aqui na área aberta, uhum, livre, tá? uhum. Existe uma área da minha vida que eu reconheço e que você não. Você não conhece. Coisas da minha vida que você... Por Certo. exemplo, Uhum. fala uma coisa que você queria saber da minha vida e que você não sabe. Faz Ai, uma não pergunta. sei. Gente. Deixa eu ver. Ai, não sei. Não Ai, precisa agora você me colocou numa situação. ligar. Ah, Qualquer como você barra. conheceu seu marido, por exemplo? Pronto. Conhecer. Como você conheceu seu marido? Pronto. É. Essa é uma coisa Uhum, que eu sei e uhum, eu reconheço. E você não. Então ela está na uhum, zona oculta. Eu sei uhum, que você não sabe sobre mim. uhum. Algo da minha vida. Claro. É algo sobre mim que eu Uhum. sei. Sabe? Eu vou te contar agora. Eu conheci no Hora Extra em Curitiba. Nossa. Olha só. Em comum, ficamos nos É. paquerando longe até ele vir falar comigo a moda antiga. Ah, que legal. E ficamos nesse dia. Só conversamos, Uhum. conversamos, trocamos telefone e fomos embora. Que Quando eu bacana. te conto, eu tiro da zona oculta e trago para a zona. Uhum, E uhum, aqui na aberta é onde facilita a nossa conversa. uhum, Eu também tenho uma área da minha vida que eu não conheço e nem você. É a área completamente desconhecida. Que é, por exemplo, uhum, assim, olha, se eu sofrer um assalto, pelo amor de Deus, eu não vou reagir, eu vou entregar tudo, porque, nossa, Deus me livre, é perigoso, né? Aí eu sofro um uhum. assalto, reajo, corro atrás do bandido, bato nele, pego minhas coisas de volta. E depois eu falo, meu Deus, da onde veio isso? Era algo que estava na minha zona desconhecida. Eu não sabia que tinha isso Nossa. em mim. Uhum, Não uhum. conhecia nem eu. E Interessante se eu isso. por aquela situação, eu nunca ia conhecer. E ia jurar de pé junto, Uhum,
vida que eu não ia fazer isso nunca. Uhum. Finalmente, eu tenho uma última área que você conhece e eu não conheço sobre mim. Uhum. Dona cega. Uhum. Essa área é a que eu só vou melhorar quando eu estiver aberta para ouvir o seu feedback. Uhum. Fala depois, não em público. Claro. Pontos que você percebe e de repente eu nem sei que você está percebendo sobre mim. Às vezes você me acha arrogante, às vezes você acha que eu passo de uma forma autoritária, às vezes você acha alguma coisa que eu sou teimosa, ou que eu estou perdendo oportunidades que você está vendo. Então tá na minha área cega. Eu não vejo isso, né? Quando eu apresento essa ferramenta para o meu cliente, por exemplo, eu falo, ó, agora eu quero te falar alguma coisa dessa área cega aqui. Eu quero te ajudar a ampliar a sua área aberta. E dessa área cega aqui, quem pode te falar sobre ela? Só os outros, porque os outros reconhecem e a gente não. Quando você prepara o terreno assim, ó, a pessoa fala, fale mais. Aí eu tô na sua área cega. Você quer que eu te fale? Talvez se abra um pouquinho melhor, né? Vai aprender. Claro. De acordo Nossa, com super interessante. É muito legal porque a gente vai preparando o terreno para o outro nos ouvir, nos receber, né? E aí, se você colocar os temperamentos nessa história, aí melhora a história ainda, né? Porque se você Claro. muito líder, muito colérico, muito... Aí mais ainda que você vai ter que preparar o terreno, como eu fiz aqui, para falar a informação. Se você estiver falando tranquilo, mais fleuma, mais melancólico, talvez ele esteja um pouco mais aberto já a te ouvir. Ou talvez ele te engane. Ele faz assim, com o que você falou, vai embora e fala que aquela mulher não sabe de nada. Acontece também. Tem muito isso. Assim, falou. Então, quando a gente fala dos temperamentos, a gente tem muito mais facilidade para saber a forma de entregar a informação. Né? Seja para o né? Seja para o filho ou filha, seja para o marido, para a mulher, seja para quem a gente chefe, para o subordinado, né? Então, eu bato na tecla de conhecer os perfis, conhecer os temperamentos, e muda completamente o nosso poder de influência. Não, muda mesmo, realmente, bastante. Principalmente nessa coisa também que eu estava falando da relação do pai, da mãe, dessa etapa que já está quase entrando na adolescência, e surgem os conflitos, e aí se a mãe é colérica, ou se a criança é colérica e a mãe, não sei, é colérica também, aí vai acabar entrando em choque. Ou às vezes pode ser que ela não seja colérica, pode ser que ela seja fleuma, pode ser que seja melancólica, aí vai pensar, ai, não gosta mais de mim, ai, perdi meu filhinho, já não sou mais a sua mamãe. Exato, acontece bastante isso. Sim. Eu não posso deixar passar essa oportunidade de dizer que nós estamos com a turma de temperamentos aberta, tá? Então, eu vou só aproveitar que estamos no assunto. Já que entramos. Alguém que nos ouve, se interessa, quer aprofundar, no link da bio tem as informações. A gente está com a última turma do ano aberta. Então, assim, é um conhecimento realmente que muda a vida. Faz toda a diferença a gente comunicar entendendo o perfil do outro lado. Exatamente. Isso aí. Isa, para terminar, eu só queria que você me desse assim, que conselho você daria para uma mãe ou para um pai que tem uma criança, uma menina, um menino de 6, 7, 8, 10 anos e acha que perdeu a conexão com ela. E está tentando, sei lá, mas já veio tanta coisa ali de trás, não está conseguindo. Sente que a criança está como que com aquela carapaça, né, como a gente fala, não está deixando se abrir, né? Que conselho que você daria? Eu falaria para a pessoa viver 24, 48, 36 horas se colocando no lugar da criança. Então, aconteceu alguma coisa que a criança se fechou, reagiu mal, respondeu mal, repassa mentalmente a situação, se colocando no lugar da criança. Se eu fosse uma criança com esse temperamento, dessa idade, eu ia conseguir funcionar bem? Como eu me sentiria?
com essa situação, com isso que aconteceu. Vai registrar, Uhum. toma nota, sabe? Porque, às vezes, quando a gente calça o sapato do outro realmente e que se coloca ali no lugar dele, com a bagagem dele, com o temperamento dele, com a história dele, Uhum. com a idade dele, eu percebo que não foi legal mesmo. Que aquele jeito que eu tô falando não tá legal, que aquilo que eu tô propondo não tá atraente, que aquilo, por mais que eu esteja bem intencionado, tentando, não tá sendo efetivo. E aí, quando eu me coloco Uhum. no lugar e percebo, caraca, nem eu ia aceitar esse meu convite, nem eu ia querer acatar essa minha ordem, nem eu ia me Sim. sentir, né, do jeito que eu falei, eu falo que preciso fazer diferente. Então, meu conselho é esse. Passa 24, 48, 36 horas repassando mentalmente cada situação que deu errado. E se colocando Uhum. no ponto de vista da criança, com o temperamento dela, com o jeitinho dela, com a idade dela. Uhum. E fala, como é Uhum. que eu gostaria? Se eu não gostei desse jeito, como é que eu gostaria? Porque aí a gente vai abrir possibilidades Uhum. novas. E claro, vai estudar para ser pai e mãe, né, gente? Que é preciso ser pai. Aí é que eu vou entrar. Aí é que eu entro. Que nós estamos com o curso Sembrando Semilhas de Interesse, né? Que é um curso sobre Montessori, 6 a 12 anos, para pais, para mães, para educadores, para todo mundo que gosta de Montessori, que está procurando informação sobre Montessori, essa etapa do segundo plano e não acha, é difícil, É é difícil. muito difícil de encontrar realmente, né? E também porque aquilo que Maria Montessori dizia, é o período E calmo. Então, como as pessoas ficam com aquela coisa de período calmo, então pensa que não é necessário, e não é. Tá vendo como todo esse papo que a gente teve aqui, eu e a Isa, tá mais que provado que sim, é necessário, é uma etapa importante, tem que trabalhar, porque depois vai vir a adolescência. E 6 anos passam muito rápido. Passa muito rápido. seguinte vai ser melhor ou pior de acordo com o que foi o anterior. Uhum, Cuidar bem desse, uhum, de ter uma adolescência um pouco mais em paz, é muito uhum, maior. Cuidar desse, uhum. a chance da adolescência ser muito turbulenta é maior. Exato, exato. Então, nós já estamos com as inscrições abertas. É, é um curso que não é um curso básico, é um curso mais profundo. Nós vamos falar muito de Montessori, do que é o método, do que se faz na escola, mas também eu foco muito na relação entre pais e filhos, porque eu coloco também muita parte das emoções das crianças, porque sim, Montessori é lindo e maravilhoso, amo de paixão, mas é verdade que há um vazio, especialmente nessa etapa dos 6 a 12 anos, no que se refere a relações, a essa parte das emoções. Sim, que ela fala do sentido da moral e tal, mas não entra muito a fundo. Então, eu tento colocar mais informações para os pais, porque, claro, nós agora estamos vivendo um momento em que tem muita tela, criança está muito na tela, cada vez mais na tela, e eu vejo que estão se separando muito os pais, mães e as crianças, né? E está começando cada vez antes. E isso é uma coisa que eu acho muito triste. Então, por isso que é um curso que sim vai ter muito de Montessori, da parte do que a doutora Montessori dizia, mas também tem muita parte humana, tem muita parte que está baseada em um montão de gente bacana, como Jenny Nelson, como Brené Brown, como Gabor Maté, Gordon Neufeld, um montão de gente que eu também estou trazendo para esse curso para dar essa outra visão que é muito difícil de ver. Lindo, que lindo. Maravilhoso. Bom que você está dedicada a esse período tão lindo, tão importante. Maravilhoso. Sim, sim, é importante. E agora eu estou vendo que é aquilo que você falou no começo. A gente tem que trabalhar a primeira etapa, porque senão chega na segunda complicado, né? E depois de 7 anos se dedicando totalmente para a etapa de 6 a 12, eu estou vendo que cada vez isso é uma grande verdade, né? E eu vejo que já vem pessoas com muitos problemas da etapa do 0 a 6, Sim. né? Muita gente que não conhece Montessori, que quando você começa a explicar sobre o respeito, sobre que você tem que escutar, já fica meio assim. Então, é necessário também trabalhar o começo. E agora, para o ano que vem, eu vou me dedicar mais ao pessoal que está interessado nessa etapa 0 a 6, mas sem esquecer os 6 a 12,
porque é a etapa que eu mais amo e que eu acho, nossa, é mágica. Na hora que você conhece mesmo, é muito importante e, claro, é que é a base da adolescência, não adianta, né? Aí é tudo. Sabe que dentro disso, às vezes eu falo, por exemplo, dos terríveis 2 anos, né? O que acontece nos 2 anos e tal. Fala assim, e os 2 não foram nada, porque você não viu os 6, porque você não viu os 7. O meu tá sendo terríveis 9 anos, sabe por quê? Porque quando a gente não tem a etapa anterior, isso escala e estoura na etapa seguinte. Então, imagina que a etapa da adolescência já é a etapa que tudo estoura. Imagina se eu tiver gaps dos 6 a 12 para estourar na adolescência. Exato. Então, é muito preciosa essa sua entrega. Que Deus abençoe, que muita gente chegue e descubra, né? E tenha contato com e seja transformado também aí pelo teu curso, pela tua entrega. Muito lindo. Deus abençoe. Muito obrigada, Isa. Quem tiver interessado pode procurar no link da bio, ou então pode me mandar uma mensagem, um DM, e eu vou responder o mais rápido possível. Esse é em espanhol ou é em português? Desculpa? Esse curso é em espanhol? Ah, o curso é em espanhol. Em espanhol. O curso é espanhol. Boa. Para quem Se a gente conseguir formar uma turma grande de brasileiros e portugueses e lusohablantes, aí a gente faz um curso só em português. Tomara! Tem alguém se interessar aí em português, já manda aí que ela já vai fazer na lista de espera. Isso aí. Perfeito, Isa. Muito obrigada, Isa. Deus te abençoe. Que você continue tendo todo esse sucesso que você merece. Te mando um abraço virtual, como o abraço que a gente teve aqui em Madrid. Tomara que um dia você volte, que aí eu vou te ver de novo. Ou então eu vou ir para o Brasil ver você, né, também. Gosto. Querida. Beijão. Muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam. Um beijão, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou aqui a entrevista. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou desligar. Tchau, tchau. Tchau.